Então, essa pessoa é o meu esposo. Conheci ele, eu era muito novinha, né? Inclusive eu me casei com 17 anos, fiquei casada há 40 anos. E ele foi assim, um tudo pra mim, né? Porque eu convivi mais com ele do que com a minha mãe, com meu pai, né? Tive minhas filhas, uma família bonita. Perdi minha mãe logo com 5 meses de casada. E assim, ele foi meu pai, ele foi meu amigo, ele foi meu irmão, ele foi tudo. E no final, ele acabou sendo meu filho. E eu lembro quando as minhas meninas eram pequenininhas, que eu dava banho nelas e colocava elas arrumadinhas, eu dava aquele cheiro bom nelas, né? E eu já estava fazendo isso com ele, porque era uma sensação materna que eu já estava sentindo por ele. Muitas das vezes, eu como esposa, passei a ser mãe, eu perdi minha paciência também. Porque ao mesmo tempo que eu dava aquele cheiro bom e ele estava todo limpo, às vezes era questão de segundo de eu me virar, entrar no banheiro para colocar uma roupa no cesto, ou mesmo pegar uma fralda para acabar de trocar e ele já estava todo sujo, né? E às vezes até se jogando, achando que ele ainda estava andando, né? Ele não andava mais. O vovô pra mim era como um pai, porque ele me ajudava em tudo. Toda vez que a gente ia no mercado, ele sempre pegava um carrinho só pra mim. Ele era muito especial. Quando ele morreu, eu sofri muito mesmo. Os primeiros sintomas que assim chamou a atenção mesmo foi quando ele começou a se isolando, né? E eu percebi que ele ficou num lugar onde o mundo era só dele. Ele fazia as perguntas, ele conversava com ele mesmo, né? Mas o ápice mesmo de tudo foi quando ele saiu, né? Um dia, e aquilo mesmo no bairro, né? E precisou vir para casa com pessoas que sabiam onde ele morava, né? Porque ele não soube voltar para casa, né? E aí eu levei ele ao médico e o cardiologista dele, né, que pediu para fazer, né, encaminhou ele ao neuro. Ele estava com uma deficiência de B12, né, que afeta muito o cérebro, né, a falta da B12. Ele tomou várias injeções. Só que a neuro, quando fez, né, os primeiros testes, falou que a parte frontal dele já estava toda escura. E o que nós tínhamos perdido, nós não íamos recuperar mais. Só que nós estávamos tentando parar, né, dar uma freada na doença, mas que já estava bem avançada. Quando a gente ficava no sofá assistindo Ratinho. 10 ou 1000, o Ratinho falando, o brinquedo do Ratinho, várias coisas. Ele sempre me colocava pra assistir. De quando eu acordei, aí meu pai me chamou pra falar que meu avô tinha falecido. Quando chegou no finalzinho, assim, que a gente viu que ele estava doente, eu vi o carinho dos meus irmãos por ele, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu percebia que ninguém queria estar perto, porque não por maldade, mas porque se sentia mal, porque sofria junto, né? Isso é uma coisa ruim. E uma coisa ruim também é que ele olhava para mim, mesmo ele sabendo que eu era uma pessoa querida para ele, ele perguntava: cadê a sua mãe? Ele chegou num ponto de achar que eu acho, né? Não sei, né? Que eu era filha dele. Coisa que me marca muito, muito, muito é que apesar de tudo que ele passou, ele não esqueceu do amor dele por mim. E ele falava todo dia, beijava meu pescoço
e falava assim: amor renovado, filha, amor renovado. E isso mexe comigo muito, 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 porque a imagem dele é muito forte, muito forte. Ele era muito carinhoso, muito amoroso comigo, assim como com as filhas, com os sobrinhos, né, com os netos. Era uma pessoa ótima e eu sinto muita falta dele. Olha, o mais dificultoso mesmo, o pior de tudo era manter a higiene. Ele perdeu totalmente o sentido da coisa, de tudo, né? Porque enquanto eu percebia que ele estava ainda entre uma lucidez e uma ausência, eu sempre trazia para ele uma solução para ele orinar sem estar botando fralda, né? Porque ele odiava as fraldas. Do ponto que ele rasgava as fraldas, ele evacuava, ele apanhava com a mão, ele passava na cabeça, no rosto. Então, assim, ele ficou muito alienado nesse período. E a alimentação também. Não conseguia mais comer. Engasgava muito, eu tinha muito medo que ele engasgasse, né? Mas de todo esse período, o pior para mim foi manter a higiene, porque ele era uma pessoa muito limpa, muito cheiroso, e eu fazia questão de ser limpo e cheiroso, tanto que as pessoas chegavam para visitar ele e falavam assim: nossa, nem parece que ele está assim. Que ele era muito especial para mim. Que eu vou sentir muito a saudade dele. Eu falaria para ele que ele me perdoasse as minhas horas de nervosismo, né? Mas que realmente eu cumpri o meu papel com ele, foi até a morte me separar. E eu faria tudo de novo. E gostaria muito que ele estivesse aqui. Não do jeito que ele estava, porque aí é covardia eu querer uma pessoa do jeito que ele estava. Assim. Mas quantas vezes eu falei: pô, tu é chato, cala a boca, ai, cala a boca. Só que eu não, nessa época eu ainda não tinha percebido que ele já estava saindo do trilho, entendeu? Pelo amor de Deus, isso é uma oportunidade única, sabe, falar isso. Não façam o que fizeram com ele, maltrataram ele, bateram nele. Tenha paciência, porque não é mais aquela pessoa que tá ali, entendeu? É muito triste você ver a pessoa indo embora, mas sabendo que ela tá ali, entendeu? Se coloque no lugar daquela pessoa. Pensa que você também é filho, pensa que você um dia vai ser pai, entendeu? E um dia, quem sabe, um filho vai cuidar de você e você também vai passar por isso. Espero que nunca, né? Mas paciência. Se tá fazendo enfermagem, se tá indo para esse ritmo, para esse rumo de vida, faz com coração, mas faz com muito amor, porque se não tiver amor, não vale a pena. Pra não maltratar, pra cuidar. Porque é o que a minha avó falou, você tá fazendo é por amor. Não é porque, vou fazer porque tá lá pra fazer. Não, você tem que fazer se você quer, se você gosta. Não é deixar a pessoa amarrada, bater na pessoa, deixar a pessoa sem água. Muito bem, agora foi. Essa pessoa era a minha vida, a pessoa mais importante para mim. Alexandrina Costa de Oliveira, vulga Dina, minha avó-mãe, a pessoa que me criou, a pessoa que me deu tudo, a pessoa que eu sou hoje é graças a ela. Ela me criou, me ensinou, esteve do meu lado em todos os momentos da minha vida, né, durante a minha infância e minha adolescência.
Eu percebi os primeiros sintomas quando ela teve um histórico de evacuar sangue, né? Isso aconteceu numa madrugada e nós ficamos muito temerosos, né, que fosse algo grave. Corremos com ela para o Lourenço Jorge. Na época nós morávamos na Praça Seca e nos dirigimos ao Lourenço Jorge. Chegando lá, eles internaram ela e ela ficou lá no Lourenço Jorge durante uns 2 meses, inclusive sedada, né? A minha avó foi sedada e ficou sob o uso de aparelhos. Quando ela retornou para casa, né, após esses 2 meses, nós começamos a perceber que a memória dela já estava afetada. Ela falava de coisas que não tinham acontecido, né? Ela tinha memórias de eu estive no hospital, a irmã do Daniel, que na época era meu namorado, né? A irmã do Daniel me atendeu, não sei o que, no hospital, sendo que eram coisas assim muito da cabeça dela, né? Porque na verdade a minha cunhada nem trabalhava no hospital. A lembrança boa dela no período do Alzheimer foram poucas lembranças boas, né? Porque é muito difícil você lembrar de algo bom quando você está perdendo alguém tão importante para você, né? Que tem um significado tão grande na sua vida. E minha avó era uma mulher muito forte, né? Muito mandava em todo mundo, tinha uma notoriedade muito grande, né? Uma força dentro da família, todos os problemas vinham a ela e ela resolvia tudo. Então, assim, é difícil, né? Você lembrar dessa pessoa para a pessoa que ela se tornou quando ela teve o Alzheimer. Mas eu acredito que a lembrança boa eram as vezes que no cair da noite ela se dirigia até a janela e ficava me chamando: Viviane, volta pra casa. E pedia pro meu avô para me chamar, porque falava que estava tarde e eu devia estar brincando com as minhas amigas. E a parte ruim é isso, né? Ela perdendo a autonomia dela, muitas vezes ela não me reconhecia. Eu que era tão importante para ela e ela tão importante para mim, e de repente eu olhar para ela com aquele amor todo e ela olhar para mim e me chamar de filha: filha, você me ajuda aqui a levantar? E olhar para mim e não me reconhecer como a neta dela, a filha dela, né, mais nova. As dificuldades foram exatamente essas que eu relatei, entendeu? Ver aquela pessoa tão forte, né, com tanta autonomia, né, com tanta, sabe, tão independente, de repente se tornar alguém tão, sabe, frágil, alguém que precisava de cuidados constantes, alguém que esquecia onde estava, às vezes estava em casa e falava: eu quero voltar para minha casa, eu não estou bem aqui. E a gente tinha que chegar para ela e falar: não, você está em casa. E ela olhava e falava: não, aqui na minha casa não, vocês me trouxeram para o hospital, eu não quero ficar aqui. A avó já é falecida já faz muitos anos, né? Foram, acho que uns 10 anos de falecimento da minha avó. Então, assim, dizer algo para ela hoje, eu acho que eu já disse quando ela era lúcida, né? Todas as vezes. O quanto eu amava e o quanto ela era importante para mim. Então, assim, e quando a pessoa tem uma doença dessas, nada que você diga vai ficar ali, entendeu? Porque, na verdade, a pessoa tá indo aos poucos. Foi isso que me fez ter paz com o falecimento dela, entendeu? Era perceber
que Deus me deu uma oportunidade de ir me despedindo dela aos poucos. Eu diria para eles que eles tomassem, que eles tivessem assim, muito carinho, cuidado, compreensão com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas tiveram uma história e elas são o grande amor de alguém. Eu não diria só para eles quanto as pessoas com problema de cabeça, mas eu acho que todos os pacientes, todo mundo que está ali, entendeu? Tá num momento muito frágil da sua vida. Estar doente não é algo bom para ninguém. Então tenham paciência, cuidem com carinho, com respeito daquelas pessoas, porque elas são um grande amor de alguém.